E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje falaremos sobre a fundação da igreja, a criação da igreja. E nessa didática em que o próprio Cristo usou para fundar a igreja, nós começamos então vendo a profissão de fé que Pedro faz. Jesus perguntou para os seus apóstolos, o que eles dizem, quem eles dizem que eu sou? Aí Elias é um profeta, é João Batista que ressuscitou. E então Jesus pergunta para os seus apóstolos, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro imediatamente levanta sua voz e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz a Pedro, não foi o corpo, não foi a carne que te revelou isso, mas foi o próprio Pai, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Essa foi a primeira profissão de fé de Pedro. Pedro é o nome que mais aparece dos apóstolos nos evangelhos. Pedro é aquele que toma a frente das coisas, é o primeiro a entrar no sepulcro, é sempre o primeiro a responder. É aquele que os outros vinham a ele como uma autoridade. Logo em seguida, então, da partida de Jesus, da subida aos céus, em Atos dos Apóstolos 2, do 42 a 47, fala da primeira comunidade. E essa primeira comunidade, eles viviam unidos, tinham tudo em comum, repartiam seus bens entre si, ninguém passava necessidade, mas eles viviam em oração, a oração em comum, comunidade, oração em comum, o partir o pão, e esse partir o pão é a Eucaristia. Essa era a tradição que os apóstolos tinham, se reuniam para orar, para partir o pão. Felizes somos nós, católicos, que guardamos essa tradição dos apóstolos de nos reunirmos para partir o pão. Felizes somos nós que conservamos esse mandamento do Cristo, que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E quando nós recebemos, quando nós partilhamos o pão, na Santa Eucaristia, na missa, estamos recebendo o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo, assim como as primeiras comunidades faziam. E nesse ensino da eclesiologia de Lucas, que foi quem escreveu Atos dos Apóstolos, nós vemos então que Lucas fala da comunidade, dessa reunião, mas essa reunião também era conduzida sempre pelo Espírito Santo. O mesmo Lucas nos fala em Atos dos Apóstolos 15, 28, com efeito pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável. Então era porque a igreja reunida pedia a inspiração do Espírito Santo para tomar as suas decisões. E é o que a igreja faz até hoje. Se reúnem para orar, assim como Jesus, antes de cada escolha grande que ele tinha que fazer, por exemplo, a escolha dos apóstolos, ele se retirou para orar. A igreja se reunia e em oração pedia o Espírito Santo para tomar as suas decisões. Essa é a maneira, então, como o evangelista Lucas, ele vem nos ensinar dessa igreja, que é a comunidade, que é a partilha, que é a oração, conduzida pelo Espírito Santo. Paulo, o maior missionário de todos os tempos, também nos ensina a sua forma de ver a igreja. E ele fala muito da unidade da igreja. Em Efésios 4, do 3 ao 6, Paulo nos diz o seguinte: sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamado pela vossa vocação a uma só esperança. A um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A um só Deus e Pai de todos, que atua
acima de todos, por todos e em todos. Essa é a unidade dos apóstolos. Uma igreja, um batismo, uma só fé, um só Deus. E nós preservamos isso na Igreja Católica. Preservamos um só corpo com o Espírito Santo. Preservamos essa vocação da esperança. Temos um só Deus. Cremos em um só batismo. Cremos na unidade dessa igreja. Nós vivemos em unidade, somos um com toda a Igreja Católica do mundo todo. Quando nós, nessa igreja, nós temos uma dúvida, nós não nos dividimos. Quando os servos têm alguma dúvida, não nos dividimos. Nós vamos procurar dentro da igreja, do magistério da igreja, com os nossos superiores, para solucionar essa dúvida e continuarmos unidos na fé. Muito temos ainda que falar sobre eclesiologia, sobre a igreja, mas hoje paramos por aqui. Continuaremos isso no nosso próximo encontro. Eu gostaria de pedir que você pudesse compartilhar, se inscrever no canal e nos ajudar a evangelizar. Vamos evangelizar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.